Olá, amados, é muito bom estarmos aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. E eu quero usar o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, quero falar de um princípio muito poderoso para a nossa vida, que é o princípio da unidade. Eu quero orar, inicialmente vamos orar, depois nós vamos ler a palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez estamos na Tua presença e necessitamos da Tua palavra, da Tua vida. Espírito Santo, fala conosco. Usa a nossa vida. Senhor, que possamos, Senhor, reagir, corresponder com a Tua verdade, com a Tua palavra, com as Tuas direções, que possamos ser limpos pela Tua palavra e sermos transformados a cada dia, renovando a nossa mente em Ti, que possamos viver os princípios da Tua palavra de unidade. Peço que o Senhor fale com cada um em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Nesse texto aqui nós vemos Paulo falando sobre unidade. E eu sei que todo mundo já sabe disso, né? De maneira muito clara. Todos já sabemos, nós sabemos que somos trinos, ou seja, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E o fato de sermos trinos, né? Porque nós somos semelhantes ao Senhor Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1, nós também somos 3 partes em 1, espírito, alma e corpo. E eu quero pegar alguns textos que falam sobre unidade, né? E o primeiro texto que eu quero falar com vocês é 1 Coríntios 6, que vai falar do espírito e vai falar do corpo. Vamos lá. Diz assim no verso 12 em diante, 1 Coríntios 6, 12 em diante. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nesse texto nós temos aqui claramente 2 unidades, né? No verso 17, na versão também contemporânea, eu tenho aqui, diz: o que porém se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, a nossa unidade no espírito é com o Senhor. Quem tem Jesus como o Senhor do coração, Senhor da vida, quem recebeu Jesus, ele com certeza é um só com o Senhor. O Espírito Santo vem morar dentro da gente e nós somos um só Espírito. Ou seja, o Espírito do homem está unido com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo. E os dois são um só. Isso está no verso 17. Então, na parte espiritual, nós sabemos que somos um só com o Senhor. Na parte natural, questão do corpo, né, ele fala, aquele que se une a uma mulher, os dois são uma só carne. Né? Esse texto começou em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Né? Diz assim: por isso o homem deixa a seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto se repete na Bíblia 6 vezes, uma no Velho e 5 no Novo Testamento. Ou seja, na carne nós temos a consciência de que ao estarmos casados, né, ao estarmos com um cônjuge, nós somos um só com um cônjuge. Os dois se tornam uma só carne. Então, pois bem, nesse texto nós temos a unidade do Espírito, que é com o Senhor, e a unidade da carne, que é com o cônjuge. E a alma? Né? As pessoas pensam assim, e a alma não tem unidade? Como é que funciona essa questão da alma? Ou unidade da alma? E eu posso te dizer uma coisa, a alma não é para você fazer o que você quer. Algumas pessoas pensam, a alma faz o que eu quero. Hashtag só que não. Você não faz o que você quer. Eu vou pegar alguns textos na Bíblia e vou te mostrar como é importante nós também sermos unidos de alma. E com quem? A unidade da alma é com a igreja. Vou te mostrar isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui Atos capítulo 4, verso 32 e 33. Diz assim: da multidão dos que creram,
Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ou seja, eles tinham um só coração e uma só alma. Está em Atos 4. E isso trazia muita abundância de graça, por causa da unidade que eles viviam. Vou pegar mais 2 textos para poder embasar. 1 Coríntios 1, verso 10. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha só, aqui é uma direção para que sejamos unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, na mesma forma de pensar. Como isso é importante nós entendermos a direção que a Bíblia nos fala para pensarmos da maneira igual. E eu fico pensando, como é que isso pode acontecer? Para terminar, antes de começarmos a falar na parte prática, quero pegar mais um texto, Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só, sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então a gente ouve esses 3 versos, ou esses 3 textos, que mostram que nós precisamos ser unidos de alma, ter a mesma alma. E aí eu fico pensando, como é que isso acontece na prática? Como é que podemos pensar da mesma maneira se nós tivermos uma igreja com só 100 pessoas? E se você perguntar como cada um faria as coisas na igreja, como seria dirigida a igreja, cada um vai dar a sua direção, o seu achismo, a sua fórmula, ou a forma de fazer, naturalmente falando. Não tem como 100 pessoas pensarem igual. E a Bíblia fala para a gente ter a mesma maneira de pensar, sermos unidos de coração, unidos de alma. E aí que entra o poder do Espírito e o entendimento de que somos um só corpo, uma família, a família de Deus. E eu quero mostrar isso usando o princípio da visão. Unidade com a igreja, unidade de alma, é você ter a mesma visão de onde Deus plantou você. No nosso caso, Verbo Vivo, Igreja Verbo Vivo, somos plantados nessa igreja. E a visão da igreja precisa ser a nossa visão. E muita gente não consegue viver isso, porque ela pensa, mas se eu fosse eu faria diferente. Então eu quero pegar alguns exemplos práticos para mostrar como isso funciona na nossa vida. Por exemplo, quando você pega uma casa, marido e mulher, Deus sempre dá uma visão. E a visão deve ser seguida. O Espírito Santo vem dar uma direção do que deve ser feito na casa. O marido deve ouvir a voz de Deus e deve ser sacerdote na sua casa e dirigir a sua casa segundo a visão de Deus. E a mulher vai ser submissa, ou seja, estar na mesma missão que o marido tem recebida de Deus. O que acontece se a mulher tem uma outra visão? Ou seja, o homem tem uma e a mulher tem outra. Eu vou ter 2 visões no mesmo lugar. Essa é a origem da palavra divisão. De 2, visão. Divisão é quando tem 2 visões no mesmo lugar. Isso racha. Jesus disse isso. Nenhuma casa dividida contra si mesmo subsistirá. Nenhuma casa vai conseguir ser mantida, vai conseguir ter sucesso se tem 2 visões dentro dela. Então isso acontece numa empresa, isso acontece numa família, isso acontece na igreja, isso acontece em qualquer organização que tem uma visão que Deus dá. Se uma pessoa tem outra visão, vai rachar. Uma hora racha. Talvez no começo é parecida, mas lá na frente as pessoas vão se rachar, vão dividir, porque tem 2 visões. E é isso que o diabo tenta fazer muitas vezes, plantar divisão. Como? Lançando uma outra visão no mesmo lugar que já tem a visão. Ora, a visão vem de Deus. E Deus sempre estabelece uma visão para o lugar. Então tem a igreja aqui, e essa igreja tem muitas pessoas, milhares de pessoas nessa igreja, mas tem uma só visão. Não tem como você ter uma outra visão dentro dessa igreja, porque se você tiver uma outra visão dentro dessa igreja, vai ser divisão e vai trazer muitos problemas. E Jesus aqui está dizendo, Deus está mostrando aqui para nós que nós temos que ser unidos de alma, ou seja, ter a mesma visão, o mesmo modo de pensar. Muitas vezes a gente pode perceber isso nas atitudes das pessoas. Por exemplo, teve um tempo atrás que a igreja estava sendo direcionada, veio uma direção de Deus para nós fazermos marmitas, e nós estávamos
fabricando, né, produzindo as marmitas e levando as marmitas em lugares carentes, distribuindo essas marmitas. Ora, nesse tempo, né, que foi durante a pandemia, nesse processo, era muito clara a direção. Vamos todos unir forças para juntar recursos, pessoal para poder fazer a comida, pessoal poder distribuir, levar o carro até lá, carregar as marmitas, entregar. Pessoal, tudo se envolveu nesse processo de pegar e fazer as marmitas e entregar as marmitas. Muitas pessoas, nesse interim, pensam em fazer outras coisas. Olha, eu sinto, por exemplo, de ajudar os drogados num certo lugar, né? E ele não quer ajudar nas marmitas. Ora, não é que ajudar os drogados em outro lugar é ruim. Longe disso. É uma grande bênção. Mas, se temos que ser unidos de alma, é tempo de fazer o que está todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo marmita. Não é hora de eu fazer outra coisa. Não é hora de eu querer ajudar de uma outra maneira. Agora, isso é proibido? Não. Pode ser que, por exemplo, você tenha uma ideia diferente, uma opinião, então você vem, traz essa ideia, essa opinião, e o todo vai verificar se realmente dá para fazer, e se der a gente faz também, mas se não der, não faz. A grande questão é, nós precisamos entender o que é unidade, é sermos dispostos de coração a termos a mesma alma, o mesmo modo de pensar. Unidos de alma é isso, é você abraçar a visão. Ou seja, a visão da igreja não pode concorrer com a sua visão pessoal. Uma das coisas importantes, quando nós nos convertemos, é abrirmos mão da nossa visão pessoal. Eu quero colocar algumas coisas práticas da minha própria vida aqui, mas é fato que quando você começa a abrir mão da sua visão pessoal e abraça a visão da igreja, você vai perceber que só existe uma visão, a visão da igreja. Ou seja, não pode ser mais Jefferson, meu sobrenome é Caragulian, né, da minha esposa era Salgueiro, não é mais Jefferson ou Vanessa, sobrenomes da família, é Jefferson Verbo Vivo. Por quê? Porque a visão da igreja, ela está na nossa vida, é a mesma visão, a visão da igreja é a minha visão. Quando eu não abro mão da minha visão pessoal, eu começo a ter problema, porque eu quero fazer uma outra coisa, eu quero viver uma outra visão que eu tenho pessoal para mim, dentro do corpo de Cristo. Isso não vai dar certo. Isso não é ter a mesma alma, ou o mesmo modo de pensar, como diz Paulo em Filipenses, no capítulo 2. Quando você tem a mesma visão que a igreja, você vai receber propósito, você vai receber proteção, você vai ter alegria, direção, porque muitas pessoas elas ficam perdidas, mesmo estando na igreja, mesmo participando de uma célula, mesmo fazendo as coisas que a igreja proporciona, né, os cursos e as atividades. A pessoa não casa com a igreja, não se aliancia com a igreja, porque ela não tem o mesmo modo de pensar da igreja. Ela quer fazer as coisas do jeito dela, diferente do que a igreja está fazendo. E isso é divisão e não unidade. Quero colocar algumas coisas que eu vivi, que são muito pertinentes para isso. Quando você vive a visão da igreja, você tem oportunidades. E, por exemplo, quando eu comecei a estar na igreja, eu queria muito cantar. Eu achava que eu ia ser cantor, meu sonho era cantar, queria cantar. Mas aí eu percebi que eu não nasci para isso. E as pessoas me avisavam. Eu fiquei chateado na época, porque eu queria muito cantar. Talvez você não tenha, você pode estar dando risada agora, mas você não tem noção como eu queria cantar. E não dava certo, porque não tinha dom para isso. Eles me avisavam, Deus não chamou você para isso, Deus chamou você para outra coisa. Né? Eu lembro que a primeira vez que alguém falou para mim que ia ser pastor aqui, eu falei, você está louco. Eu falei desse jeito, você está louco, você bateu a cabeça na parede e fui embora, virei as costas e fui embora. Eu não acreditava nisso. Porque eu não entendia, eu não acreditava que Deus queria que eu fosse pastor nesse lugar. Eu nem queria ser pastor. Mas o que eu comecei a perceber é que quando você se aliancia com a igreja, quando você se une com a igreja, tem aliança com a igreja, Deus vai transformando a sua vida, Deus vai limpando a sua vida e vai levando você onde Ele quer que você esteja, vivendo as coisas que Ele tem para a sua vida. Eu lembro de uma situação que foi muito, muito forte para mim. Eu estava acho que era final de 2010, uma coisa assim, o meu pastor chegou para mim e falou assim, olha, você vai viajar com a gente lá para os Estados Unidos. Eu falei, eu nunca pensei em viajar para os Estados Unidos. Ele falou, não, mas vai você e vai a sua família inteira. Eu falei, esse cara está doido. Eu não tenho dinheiro nem para eu ir, quanto mais levar os 4. E eu fiquei assim, né, disfarçando, não, vamos ver, tal, vamos orar. E ele falou, não, você vai com a gente, tal, a gente vai lá para os Estados Unidos, quero que você vá com a gente, Deus vai dar graça. Eu falei, não sei, não tem condição, estou sem dinheiro, não tenho recurso. Beleza, passou-se uns meses, 2, 3 meses, ele de novo veio falar comigo. Olha, se prepara, nós vamos viajar, vai todo mundo junto, aproveita. Sem brincadeira, irmãos, eu falei assim, olha, eu não tenho fé para isso, mas se você tem, eu vou na sua fé. Então. Eu vou na sua fé, eu vou de carona na sua fé, porque eu estou sem fé nenhuma.
Maravilha. Aí passou mais um pouco de tempo, chegou o dia de começar a se mover, de se mexer, de pagar, etc. Aí eu lembro que eu tinha que pegar o cartão de crédito, ir lá no shopping e pagar, parcelar 10 vezes a viagem, que era o avião e a estadia. Eu falei, não tenho nem limite para passar o cartão, vamos ver o que Deus vai fazer. Fui lá e liguei no banco. Quando eu liguei no banco, falei com a moça, né, olha, estou com um limite aqui para poder comprar uma passagem para os Estados Unidos, só que eu não tenho condição de pagar porque o limite é baixo. Né? Eu já pensei comigo, ela vai pedir olerite, vai pedir um monte de documento da empresa para poder provar que eu tenho recurso, para poder aumentar o limite, vai demorar pelo menos um mês. Aí ela fala mais ou menos em 1 minuto, olha, já fiz, já aprovou aqui, já alterou o limite, pode ir lá comprar. Eu falei, isso é de brincadeira comigo, só pode ser amor de Deus um negócio desse. Aí eu fui lá no shopping, passei o cartão passou 10 vezes, falei, agora vou, agora vai. Eu não sabia como ia acontecer. Mas o que eu havia entendido? Que eu estava fazendo parte da visão da igreja, ou seja, eu estou junto, estou unido. Se todo mundo está com esse caminho, com esse coração para ir lá, então vamos estar juntos, Deus vai prover. E foi exatamente isso que aconteceu. Comecei a receber muitas ofertas de muitas pessoas nesse período. A empresa começou a faturar bem mais, apareceram uns negócios mirabolantes, com muita graça, e nós conseguimos ir, a família inteira, ficamos 15 dias lá e voltar. Isso foi uma graça de Deus, que eu vivi porque estava unido, estou unido com a igreja. Várias oportunidades surgem. E se você está com os ouvidos abertos, apercebido da visão da igreja, da unção da igreja, você vive isso. Você avança nisso, você cresce nisso. Isso realmente foi poderoso na minha vida, eu não esqueço disso. E dali para frente, eu comecei a perceber como nós temos que estar apercebidos e estarmos inseridos na visão da igreja. Sermos igreja, termos o mesmo coração da igreja. E não ficar com visões pessoais. Tem muita gente que não quer abrir mão, da sua visão pessoal. Dos seus sonhos pessoais. Olha só, não estou falando de doutrina, não estou falando de coisas antibíblicas, estou falando de visão. Estou falando de coisas que a igreja faz, tem um coração só. Por exemplo, nós temos aqui começando a orar mais cedo, meia hora do culto. Tem muitas pessoas que não têm esse coração, não percebem que precisam estar unidos nesse propósito. Nós vamos ter agora o Céu na Cidade. Não é tempo de fazer outra coisa, é tempo de estar no Céu na Cidade. Estarmos unidos, tendo a mesma alma, sendo um só corpo. Essa unidade é bíblica. E Deus mostra claramente que nós não temos que fazer o que a nossa alma quer. Nós vamos submeter a nossa alma à igreja, ou às pessoas da igreja, no sentido de andarmos juntos, como um só corpo, como um só bloco. A base da unidade é o amor. Mas muitos não confiam no amor de Deus. Por isso, não confiam na igreja, ou nas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Tem aqueles que nem amam, né? Muitas vezes as pessoas não amam o cônjuge, quanto mais vai amar os outros. Né? A Bíblia fala que quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Tem gente que não ama nem a si mesmo. Olha só, para que possamos ter unidade, nós precisamos amar a correção. Porque ter o mesmo coração é quando você vai, muitas vezes, sujeitar ou submeter a sua vida, submeter as suas ideias, submeter a sua forma de pensar, submeter a sua visão pessoal à igreja. E a igreja vai, muitas vezes, aprumar, alinhar, vai exortar, vai travar, vai ajudar, vai incentivar, depende do processo. Mas uma coisa é importante, nós precisamos amar a correção nesse processo. Provérbios 12:1 diz assim, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Muitas pessoas não conseguem abrir a vida na igreja, por quê? Porque não querem ser repreendidos, não querem ser corrigidos, não querem mudar. Porque ela pode realmente desconfiar, não, o que eu estou fazendo está certo. Ela tem que desconfiar, se eu estou certo, Deus vai dar graça, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir. Se não estão fluindo, é que muitas vezes falta a unidade. Falta ter a mesma alma, o mesmo coração, a mesma visão. Provérbios 6:23 faz assim, Provérbios 6:23, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Muitas pessoas não conseguem viver isso. Não conseguem submeter a vida para receber instrução. Quando você tem a mesma alma na igreja, quando você tem o mesmo coração da igreja, você submete a sua vida. Você pergunta, olha só, nós não temos que controlar ninguém. Nenhuma pessoa tem que me controlar. Eu preciso querer me abrir. Eu preciso querer e sentir direção genuína de Deus, falar, não, vou me submeter, vou abrir meu coração, vou abrir as minhas dificuldades para receber luz, instrução, graça, para Deus limpar a minha vida. Ter a mesma alma, ter o mesmo coração é isso, é eu estar aliançado com a igreja, a tal ponto de não fazer o que eu quero, de eu buscar conselho, de eu me sujeitar, de eu ouvir. Às vezes, tem coisas que a gente faz que a gente nem imagina que está errando. Por exemplo, uma vez, fui comprar uma casa. Eu estava empolgado, vi a casa, levei minha esposa, a gente ficou empolgado com a casa, eu até assinei o papel lá, interessado.
E aí precisava de os trâmites na imobiliária para a gente poder finalizar o processo. Mas aí eu pensei, vou levar meu pastor lá ver o que ele acha. Aí eu levei meu pastor lá, ele olhou a casa, eu já estava empolgado, né, que eu queria muito a casa. Ele olhou a casa e falou assim, né, não dá para esquecer essas palavras. Ele falou assim, olha, não é um mau negócio, mas também não é um bom negócio. Aí eu fiquei pensando, bom, se ele falou isso, eu acho que não é para ser, que não senti muita paz. Aí eu comecei a orar, falei, tá bom, vai, estamos empolgados, né, que a gente sempre, quando quer alguma coisa, a gente fica bem empolgado. Aí eu falei, vamos esperar. O que aconteceu? Graças a Deus, um advogado levantou e verificou que essa mulher que estava vendendo a casa para a gente, tinha 3 processos na justiça trabalhista. E se ela perdesse as causas, ela ia poder perder a casa. Se eu comprasse a casa dela, eu perdia a casa, porque a casa vai direto para quem acionou ela. Falei, então ainda bem que eu não vou comprar, porque se eu comprar, eu posso perder a casa. E não fiz o negócio, e não aconteceu. Mas se eu fosse na empolgação, eu teria comprado sem ver nada. O que eu percebi? Eu fui protegido nessa hora. Ou seja, quando você tem esse entendimento de que as pessoas estão na igreja para te ajudar, para a gente viver um só corpo, aliançados, a gente avança, a gente cresce. A gente tem oportunidades que a gente não teria quando você não está aliançado. Muitas pessoas na igreja não avançam na vida, porque não conseguem se aliançar com a igreja. Não conseguem ter unidade com a visão da igreja. E o problema não é a visão, porque se você, como eu falei, cada um pensa de um jeito, cada um vai achar uma coisa. E não importa muito o que as pessoas acham, o que importa é o que Deus está direcionando. O que importa é o que Deus falou para nós fazermos aqui como um corpo só, né? Deus colocou o apóstolo João como pastor da igreja, ele recebe a direção e ele passa também para o presbitério recebe isso e valida esse processo de fazermos a mesma coisa para todo mundo. Não é cada um faz o que quer, todos temos que ter um só coração, fazendo o que Deus quer. A visão da igreja, a unção da igreja, passa por isso. E aí a pessoa, muitas vezes, não consegue viver a visão da igreja, porque ela nunca abre mão da visão pessoal dela. E uma coisa é fato, a nossa visão pessoal, nossa forma de pensar para a nossa própria vida, ela vem, muitas vezes, do mundo. Das coisas que nós vivemos, nossos traumas, nossos problemas, nossas vivências, nossas situações adversas e processos que vivemos, isso vai forjando a nossa vida, e muitas coisas que a gente pensa tem a ver com processos lá atrás, de feridas, de encrencas, de rolos, mas quando a gente se converte, quando a gente vem para Jesus, isso tem que zerar. Nós temos que largar tudo que a gente acha e buscar a verdade, a palavra de Deus. O que a gente acha não importa, porque quando você recebe Jesus, é o que importa, é a palavra de Deus, é a direção de Deus, é a direção do Espírito. Cada um de nós precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Não importa o que eu vivi lá atrás, se foi de um jeito ruim, de um jeito mau, se foi meus pais, se foi a família, não importa. Agora estou em Cristo, as coisas novas se fizeram, as coisas velhas já foram embora. Deus fez nova todas as coisas. O que eu tenho que fazer agora? Viver o novo, olhando para frente, vivendo o que Deus tem para mim. E não querer pegar a minha visão pessoal e viver isso na igreja, viver isso numa empresa, em qualquer lugar que eu esteja. Eu preciso viver a visão daquela igreja ou a visão da empresa, e assim vai. Muitas pessoas se enganam achando que manda na sua própria vida. Nós não mandamos em nós mesmos, nós não somos de nós mesmos. Romanos 8,14 fala, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Eu lembro muitas vezes que a igreja teve uma direção, e essa direção, por exemplo, uma vez eu lembro que a gente foi viajar para Israel, e muitas pessoas foram para lá, nós chamamos os supervisores na época, eu estava com um pastor e chamamos os supervisores, e alguns líderes, e nós levantamos muita gente, acho que se não me engano foi 80 pessoas na segunda caravana. E lá eu chamei muitas pessoas, tinha uma pessoa mais próxima que eu chamei, não, vamos lá, a gente vai lá para Israel, e ele fez a mesma coisa que eu, não consigo, não dá, não tem condições, não dá. Eu insisti, não, mas vamos aproveitar essa graça, Deus vai prover, Deus vai abrir as portas. E ele não foi, e ele perdeu a oportunidade, porque nós não temos que ir segundo o nosso braço. Nós não temos que fazer as coisas segundo a nossa vontade. Nós fazemos segundo a vontade de Deus. Se Deus quer que a gente vá, a gente vai. Deus vai prover, Deus vai fazer tudo, Deus vai abrir as portas. Uma coisa é certa, Deus é que dirige a nossa vida. Nós temos que só confiar em Deus e sermos unidos de coração com a igreja. As coisas acontecem, as coisas fluem. Deus faz a obra. Eu quero pegar um texto que vai mostrar muito isso. Está em 1 Samuel, no capítulo 18. Há uma referência que fala sobre unidade de alma. É interessante esse texto. 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 1, fala assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou
e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Olha que forte esse texto. Está dizendo que Jonatas e Davi se uniram na alma, tiveram uma unidade de alma. Está aqui no verso 1. A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Eu entendo claramente que nesse texto, isso aqui é uma figura. Né? Davi é a figura da igreja, e Jonatas é uma figura para nós. Aliançar com a igreja, aliança com a igreja. E aqui Jonatas fala que ele o amava como a sua própria vida e se despojou da sua capa. O que eu entendo? Isso tem a ver muitas vezes com o que a gente carrega, muitas vezes com o que a gente acha. A nossa capa deve ser entregue, deve ser submetida, deve ser largada. Assim como a capa, ele também deu as suas vestes. Olha só, isso fala da gente se expor, isso fala da gente não ter máscaras, isso fala da gente ser verdadeiro, ser sinceros na igreja, na casa de Deus. Isso fala para a gente ter o coração aberto, em unidade com nossos líderes, na célula, na igreja, com os supervisores, com os pastores, porque isso vai trazer vida para nós, isso vai trazer alegria, isso vai trazer proteção, isso vai trazer sabedoria, isso vai trazer entendimento, isso vai trazer leveza. Isso vai trazer avanço. Tem muitos cristãos que ficam com pesado, parece que eles buscam a Deus, parece que eles oram e nada acontece. Eles ficam pensando, por que não acontece? Será que eu estou no lugar errado? Será que estou fazendo alguma coisa errada? Meu irmão, precisa ter um coração só. Precisa ter unidade de alma. O espírito está unido com Deus, a carne está unida com o cônjuge, e a alma unido com a igreja, tendo um só coração, como em Atos. Aquele tempo de Atos maravilhoso. Ninguém achava que alguma coisa era exclusivamente sua. E é a mesma coisa. Tudo que nós temos pertence ao Senhor, nada é nosso. Tudo é dele. Na hora que Ele quiser, a gente vai embora. Na hora que Ele quiser, Ele chama a gente. E tudo que a gente está aqui, vai ficar aqui. O que importa é sermos um na presença de Deus. Pensando da mesma maneira, tendo uma unidade de corpo, de alma e de coração. Amém? Aleluia. Nesse texto também, de Jonatas, ele também, além da capa, as vestes, até a espada, arco e cinto. A gente poderia trabalhar aqui muito tempo esses princípios. Mas o que eu entendo é que tudo que você faz deve ter aliança com a igreja. Tudo. Meu trabalho, aliança com a igreja, nos dízimos, nas ofertas. Eu tenho, meu casamento deve estar sujeito também na igreja. Olha, você tem alguma dificuldade? Eu lembro que uma vez eu cheguei aqui e falei com o meu pastor, ele falou, eu tenho uma dificuldade em casa. E está acontecendo isso. E eu comecei a expor, que eu comecei a aprender esse princípio, comecei a expor, olha, estou passando por essa situação difícil. Ele veio e deu uma direção tão simples. E eu pastando por meses, sofrendo à toa, só porque não tinha aberto. Aí eu fiz o que ele falou, deu certo, rapidinho. E aí eu fico pensando, por que eu fiquei tanto tempo para falar? Por que eu fiquei tanto tempo escondendo, ou sei lá, ou sem pensar em falar, nem escondendo, nem pensava em falar? Porque às vezes tem medo, a gente tem medo às vezes de se expor. Claro, não é para você se expor para todo mundo, todas as pessoas. Fale com as pessoas que Deus te deu, as suas autoridades. São as pessoas que Deus escolheu para a sua vida, para velar pela sua alma. Isso vai trazer muito avanço para a sua vida. Essa unidade traz muita graça de Deus para a nossa vida. Aleluia. É muito importante estarmos aliançados com a igreja, conectados com a igreja. Temos comunhão com a igreja. Amém? E porque isso vai trazer vida para nós. A pessoa que não tem essa aliança, a pessoa que não avança nisso, a pessoa que fica se escondendo, ou fica aquém disso, por que ela faz isso? Porque ela não quer se expor, ela quer ficar isolada. E a Bíblia fala que a pessoa que faz isso é porque ela busca o seu próprio desejo. Está em Provérbios 18:1. Provérbios 18:1 fala isso. Quem vive isolado busca o seu próprio desejo e vai contra a verdadeira sabedoria. Quando nós não somos unidos de alma, é porque buscamos o nosso próprio desejo. E vou te falar uma coisa bem sincera. Eu já vivi isso muitos anos, Nasci na igreja, já fiz muita bobagem. Não dá certo querer a nossa vontade. Não dá certo. A nossa vontade não presta. A nossa vontade não é a de Deus. A vontade de Deus presta. É essa que nós temos que abraçar. O Pai Nosso fala isso, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Essa questão de a gente querer viver a nossa vontade, os nossos desejos, é uma tentação para qualquer crente. Porque ele começa a fazer as coisas com um bom coração, ele serve as pessoas, mas a intenção, Deus sabe qual é. A intenção de você fazer as coisas, Deus conhece. Por isso que é importante sermos unidos de alma. Quando você está unido de coração com a igreja, você não vai conseguir seus desejos pessoais, você não vai querer buscar o seu desejo.
Você vai querer buscar o desejo de Deus, a vontade de Deus. E aí você vai ter a recompensa dos céus. Quando você tem aliança com a igreja, você vive um só coração, uma só alma com a igreja, você começa a receber a unção da igreja. Você começa a receber as recompensas de quem tem aliança com a igreja. A unção passa pela sua vida e vai transformando a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus negócios. E as coisas vão crescendo. Eu vivi muito isso. Quantas transformações eu vivi por causa da igreja, porque eu estou unido com a igreja. Esse princípio muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa forma de pensar. Porque quantas e quantas vezes tomamos decisões erradas? Muitas vezes. Decisões que a gente toma, e nem falar com ninguém, decide e pronto, vai lá e faz. E depois a gente toma na cabeça, porque não era aquilo para fazer. Várias vezes eu fiz isso, ainda faço. Né? Às vezes eu me fico desapercebido, fui lá, fiz, sem conversar, sem perguntar, sem pedir conselho. E aí só dá problema. A nossa vida é sermos aliançados com a casa de Deus, tendo um só coração. Um só coração. Olha, é para chegar 9h para orar. Vamos chegar 9h para orar, não tem problema. Essa é a nossa vida, essa é a nossa família, essa é a nossa casa. Temos um culto por semana, eu não marco nada no culto, nada. Domingo é dia de culto, eu não marco nenhum aniversário de sobrinho, de família. É raríssimo eu faltar na igreja. Por quê? Porque a minha prioridade é a igreja. É um culto por semana. Eu posso fazer outras coisas em outros dias. No domingo eu faço o culto e acabou. Isso é ser unido de alma, isso é entender, é priorizar, é estar aliançado, não ficar trocando, não ficar pensando, não, vou buscar o que eu preciso, vou buscar o que eu acho. Não, meu irmão. Nós temos que fazer o que Deus nos direciona. E Deus nos plantou num lugar maravilhoso que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Pense nisso, medite nisso, viva isso. Seja unido com a igreja, tendo a mesma alma, o mesmo coração. Quando você também aprende sobre isso, você vai aprender sobre honra. Porque quando você honra a unção da igreja, essa unção chega na sua vida. Quando você honra o corpo de Cristo, você recebe da graça do corpo de Cristo. A Bíblia fala, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, se você honra a igreja, você vai receber também o galardão disso. Né? Outra coisa também que avança bastante na vida é a questão da prosperidade. Nós prosperamos porque nós começamos a entender que o que fazemos é só para o Senhor. O que a gente faz para nós não presta, mas o que a gente faz para Deus presta. O que a gente faz para nós é obra morta. Coríntios fala isso. Pode ser que você fale, não, mas eu fiz para Deus. Se você fez para Deus pensando em você, ou com segundas intenções, já não serve. Já é palha, feno e madeira. Né? Não é que nem dizem Coríntios, ouro, prata e pedras preciosas. Deus sabe a nossa motivação. Deus sabe do nosso coração. Por que fazemos o que fazemos? Quando você avança em unidade, você alcança graça. Abundante graça. Isso também muda a nossa vida. Você vai ter menos esforço e mais resultado. O foco tem que estar no reino. Os recursos começam a vir e não tem a ver com o seu braço. Tem a ver também com a graça de Deus. Os recursos chegam na sua mão sem esforço, por causa da unidade com a igreja. E uma coisa também que é importante, vitória sobre as circunstâncias. Muitas vezes temos dificuldades, temos problemas, temos situações diversas, o inimigo quer nos devorar, a Bíblia fala isso. Mas quando nós estamos em unidade com a igreja, quando estamos unidos de alma, unidos de coração, o inimigo não vai atingir a nossa vida. Vamos estar protegidos, vamos estar alicerçados, nós vamos ficar balançando, nós vamos ficar pensando, será que eu tenho que ficar, será que eu não tenho que ficar, será que tem que sair? Quando você está aliançado com Deus, pode vir o vento que for, você continua firme, confiando em Deus e confiando na igreja que Deus colocou você, naquela visão que Deus colocou você. Amém? Último texto, está em Salmos 133, que é um texto bem conhecido, sobre unidade. Diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, quando tem unidade, você tem bênção. Deus ordena a bênção. Ora, óleo fala de muitas coisas, fala de alimento, fala de unção, fala de cura, né? Tiago 5. O bom samaritano também usou óleo para trazer cura lá para o rapaz que estava na beira do caminho. Mas eu quero pegar uma coisa importante do óleo, que está em Esther. Esther, ela foi chamada, né, para ser rainha, mas antes de ela ser rainha, ela tinha que se preparar para ser rainha e depois passar no teste para o rei Assuero. Pois bem, então, na época, pegaram várias mulheres, né, todas as virgens que eles achavam bonitas, e levavam
para o homem que ficava juntando na casa das mulheres, as mulheres, e lá elas ficariam um ano, pelo menos um ano, sendo trabalhadas para se apresentarem para o rei. E a Bíblia fala que eram 6 meses usando óleo para limpar, e mais 6 meses de especiarias. Ou seja, quando nós estamos unidos com a igreja, né, estar aqui é a figura da nossa vida como igreja, quando nós estamos aliançados com a igreja, aquilo vai curando a nossa vida, o óleo vai limpando a nossa vida, vai limpando nossos achismos, nossos medos, nossos anseios, nossa ansiedade, nossas esquisitices, porque todos nós temos isso. Né? Quando você converte, tem muita gente que tem uns princípios meio errados, umas formas de fazer umas coisas esquisitas, e Deus vai limpando a gente, Deus vai trabalhando no nosso coração, a igreja vai limpando isso da nossa vida, e a gente vai ficando cada vez mais purificado, vou colocar assim, né? Para que você pense de acordo com a verdade, com a palavra, de acordo com o reino de Deus, não de acordo com o mundo, com as coisas do mundo que nós vivíamos antes. Isso é muito importante. E uma coisa que é legal de Esther, é que Esther estava lá, nesse lugar que ela foi levada, né, casa das mulheres, e a Bíblia fala que ela achou graça perante a pessoa que tomava conta. Né? Tinha uma pessoa que tomava conta, e Deus deu graça para ela. E é interessante que quando ela estava lá, a Bíblia fala que ela achou graça para essa pessoa lá que tomava conta da casa das mulheres, ele colocou Esther no melhor lugar da casa, né, no melhor canto lá para ficar, para ser preparada para o rei Assuero. Pois bem, quando chegava no dia de ser apresentada para o rei Assuero, as meninas, né, elas escolhiam o que elas quisessem, elas podiam fazer o que elas quisessem para se apresentar ao rei, podia levar, sei lá, um ornamento, podia fazer qualquer coisa, levar qualquer coisa com elas. A Bíblia diz que Esther não levou nada, a não ser aquilo que aquele rapaz, né, que era o que Deus deu graça para ela, né, aos olhos dele, levar. Ela só levou o que ele disse. Veja bem, ela podia chegar naquele momento e falar, não, agora eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, o que eu sempre imaginei fazer, o que eu sempre estava preparado para fazer na vida, mas não. Ela fez o que o chefe tinha pedido para ela levar. Ela confiou em Deus. Ela confiou naquela autoridade que Deus tinha colocado na vida dela. E ela foi perante o rei, somente com aquilo que ele tinha pedido para ela levar. E Deus deu graça e ela virou a rainha. Isso é um princípio para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas o certo é fazer do jeito de Deus, da igreja, tendo uma só alma e um só coração. Pense nisso, medite nisso, e eu quero orar com você. Amém? Sobre isso, para que essa verdade ela possa entrar no seu coração e trazer mudança e trazer revelação. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Que possamos, ó Pai, estarmos unidos na Tua casa, na igreja. Termos um só coração. Sermos unidos de alma e de coração, como diz a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, abrir mão, Senhor Deus, nossos achismos, nossas visões pessoais, e abraçarmos, ó Pai, tudo o que o Senhor tem nos dado através da igreja. Com alegria, com disposição do coração, com a verdade. Que possamos viver, Senhor Deus, segundo o Teu propósito, segundo os Teus planos. Que possamos, ó Pai, abrir mão do nosso modo natural de viver e vivermos no Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Pai, fala conosco, transforma a nossa vida e que essa palavra traga mudança. Que essa palavra, Senhor Deus, possa cair em boa terra e produzir muito fruto em nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, papai, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Viva isso, viva a unidade com a igreja. Tenha o mesmo coração, tendo a mesma alma na sua vida. Seja assim, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.